As revelações transformadoras de Abacuque, o profeta que desafiou os planos divinos em oração. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o profeta Abacuque observava a agitação nas ruas da vibrante Jerusalém. O cenário que uma vez pulsava com vida, agora estava envolto em um manto de desespero e temor. O povo de Deus clamava por justiça, enquanto a opressão babilônica se aproximava como uma tempestade avassaladora e os ímpios prosperavam em meio à corrupção e injustiça que tomavam conta da nação. Abacuque sentia uma angústia profunda em seu coração, um grito silencioso que retumbava em sua alma. Até quando, Senhor? Detendo-se nas praças que outrora eram cheias de transações justas, ele lançou sua voz ao céu em uma oração fervorosa, desafiando o silêncio divino que parecia cravar suas garras em seu espírito. Por que me fazes ver a iniquidade e olhar para a opressão? Pois destruição e violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. O desespero aumentava, como se o próprio peso da culpa e da dor de seu povo estivesse concentrado em seus ombros. A luta pela fé tornava-se uma batalha visceral diante do cenário desolador. Enquanto aguardava ansiosamente uma resposta, o peso da angústia o assombrava. Poderia o Senhor, um Deus justo, ficar em silêncio diante da crueldade que o povo escolhido enfrentava? A voz da opressão babilônica ecoava nas colinas, um som que se misturava ao seu lamento. E em meio a essa tempestade de incertezas, algo extraordinário aconteceu. As palavras do Senhor romperam o céu como um relâmpago glorioso, irrompindo nas sombras da dúvida. Deus revelara a Abacuque que os babilônios seriam levantados como instrumentos de seu julgamento. A ideia de que um povo tão ímpio poderia ser parte dos planos divinos deixou o profeta em estado de perplexidade. Como pode o justo usar o ímpio para disciplinar os justos? A pergunta ecoava em sua mente como um cântico angustiante. Agora, mais que nunca, Abacuque se posicionou na torre de vigia, determinado a manter um olhar atento e vigilante, mesmo diante da confusão que envolvia seu coração. Vou pôr-me na minha torre de vigia e sobre a fortaleza, e esperarei ver o que o Senhor me dirá. Ele não se permitiu desistir. Sua fé ainda pulsava, recusando-se a ser abafada pela calamidade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. E então, como em um sopro divino, a promessa de Deus se manifestou a Abacuque. Escreve a visão e torna-a clara em tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Embora a visão tardasse, ela viria com certeza. O profeta, balançando entre a incerteza e a esperança, entendia que a fidelidade de Deus dançava nas sombras. O justo viverá pela sua fé. Nesse momento, ele sentiu um renovo em sua alma. A segurança nas promessas de Deus o envolveu como um manto protetor. Mas o dilema continuava a aguardar uma resposta em sua busca ardente. O que significava realmente esperar pelas promessas de Deus em tempos de angústia? Como manter a fé quando o mundo gritava por respostas rápidas? As interrogações persistiam, e Abacuque, ainda clamoroso por justiça, permaneceu alerta, atento ao que o Senhor revelaria a seguir. O caminho à frente estava banhado em mistério, e a história de Abacuque apenas começava a se desdobrar.
Abacuque estava firme na torre de vigia, seus olhos como águias à espreita, prontos para perceber qualquer movimento no horizonte. Enquanto a noite se instalava sobre Jerusalém, a agitação em seu espírito era palpável. As sombras se alongavam, e com elas, os ecos de suas perguntas ressoavam mais intensamente. Como pode um Deus justo permitir que o ímpio prevaleça? Repetia para si mesmo, o peso do mundo aflito descansando sobre seus ombros. Na profundidade da madrugada, quando o silêncio parecia mais opressivo, Abacuque foi tomado por uma visão. As imagens dançavam diante dele como chamas na escuridão. Um futuro que transcenderia os limites de sua compreensão. Ele viu os babilônios se lançando contra Jerusalém, mas viu também uma mão poderosa do Senhor, configurando um panorama que misturava juízo e misericórdia. Os ímpios poderiam autoproclamar-se vitoriosos, mas isso não seria o fim, pensou o profeta, pois havia uma ordem divina já estabelecida. Por que me revelas tantos horrores, ó Senhor? Ele clamou. E mais uma vez, a voz do Altíssimo respondeu, pois só quem vê pode contatar a verdade. Assim como um artesão molda o barro, Deus estava moldando a sua própria nação através da disciplina, destacando a necessidade de um arrependimento profundo e sincero. Cada calamidade seria um chamado ao retorno, cada lágrima um convite à reconciliação. Neste momento de espera e oração, Abacuque se lembrou das histórias dos antigos, de nuvens de glória e linguagens de fogo, fez-se à memória a passagem de Israel pelo deserto. Ali, o povo rebelde havia encontrado a correção de Deus e, ao final, a terra prometida. E aqueles que, mesmo em meio à dor, mantêm seus olhos em ti, permanecerão, ó Senhor, permanecendo firmes e seguros nas tuas promessas. Em seu coração pulsante, Abacuque lutava com a realidade da mensagem. Ele tinha a responsabilidade de proclamar o que lhe foi confiado. Escreverei a visão e a tornarei clara em tábuas, que todos vejam, que todos ouçam, murmurou resoluto. O peso do futuro da nação pesava sobre seu espírito, mas ele sabia que a obediência era seu único caminho para a liberdade. À medida que o dia raiava, a visão do Senhor se solidificava e Abacuque via, em seus olhos da fé, um povo que, mesmo em meio ao desespero, seria chamado de volta à presença do Senhor. Ele viu sementes de fé sendo plantadas no solo árido das correntes de dúvida, e a certeza de que o justo viveria pela fé ecoou em seu coração como um tambor. No entanto, um mistério ainda pairava no ar denso de sua compreensão. O que viria a seguir quando a disciplina de Deus se manifestasse? Qual seria o papel do remanescente em meio à devastação? Ele percebeu que a visão que recebeu não era somente um aviso, mas um lembrete do caráter inabalável de Deus. Os tempos desafiadores seriam o campo onde a verdadeira essência da fé ia florescer. Por fim, na quietude da cela, a palavra do Senhor sussurrou em seu ser mais profundo. E em meio à grande prova, eu levantarei um testemunho que não será apagado. Confia em mim, Abacuque, pois meu plano se desenrola e nada está fora de meu controle. Firme em seu posto, Abacuque ouviu a voz divina reverberar mais uma vez em seus ouvidos, como um eco de esperança. A visão ainda está para se cumprir. Teremos uma grande mudança que sacudirá os fundamentos do mundo. O que você não sabe é que a redenção se prepara entre as sombras. Abacuque respirou fundo, suas mãos firmes nas tábuas de barro em que escrevia. A ansiedade ainda o envolvia, mas agora havia um propósito claro em seu coração. A revelação que lhe fora dada não poderia permanecer apenas em seu íntimo. Era para ser compartilhada, uma fonte de esperança em tempos de incerteza. Enquanto os primeiros raios de sol se filtravam pela janela de sua torre, Abacuque podia sentir a presença do Senhor como um suave sopro de vento. Ele mergulhou em oração,
pedindo por força e coragem. Ó Senhor, como posso transmitir o que viste a este povo que se perdeu? Ele clamou. A resposta veio com a familiaridade de uma voz que outrora foi entendida, como um alicerce de rocha no meio da tempestade. Diga a eles que o meu querer não é o seu, e que a minha sabedoria supera toda a compreensão humana. Assim, Abacuque se levantou e caminhou até o centro da cidade. O povo se aglomerava, murmúrios de ansiedade e medo preenchendo o ar. Os sinais da aproximação dos babilônios eram cada vez mais evidentes. Os olhares se tornavam desesperados à medida que a notícia se espalhava. Onde estava a esperança que o Senhor prometera no meio da calamidade? Ele podia ver a dúvida em seus rostos e o desespero em seus corações. Com voz firme, Abacuque chamou o povo. Escutem, Israel, ouçam a palavra do Senhor. A visão que vi é verdadeira e se cumprirá. Os ímpios podem prevalecer por um tempo, mas aquele que é justo viverá pela fé. Os sussurros aumentaram, misturando-se à inquietação. Mas ele continuou. Não temais, pois a correção do Senhor é como um fogo purificador, e ele se lembra de sua aliança. Haverá um remanescente que retornará. O profeta olhou em volta, captando cada expressão de incredulidade, cada coração rebelde em busca de uma razão para crer. A fiel promessa de Deus não falhará, mesmo nas horas mais sombrias, proclamou ele, dando testemunho do que havia ouvido. Portanto, em lugar de temor, deixe que a fé gere arrependimento. Voltemos para Deus e busquemos sua face, pois mesmo em punição, seu amor não falha. No entanto, enquanto falava, uma sombra passou sobre os rostos da multidão. Abacuque sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como um presságio sombrio. Mas ele não se deixaria intimidar. Levantou suas mãos ao céu. Ó Senhor, não deixes que a dúvida crie raízes no coração desse povo. Levanta um espírito de transformação e fé. Nesse instante, o ambiente pareceu se acalmar. Uma quietude serena inundou aquelas almas turbulentas. Ele viu, em seus olhos, um piscar de compreensão, uma semente de fé começando a germinar. Babá, um ancião da cidade, se aproximou com a voz embargada. Profeta Abacuque, nós ouvimos sua mensagem. Acreditamos que o Senhor está agindo, mesmo que não compreendamos agora. Enquanto mais pessoas se aproximavam, Abacuque viu o que parecia ser a transformação em tempo real. Alguns começaram a se ajoelhar, levantando suas vozes em oração. Vemos nossos erros, ó Senhor. Perdoa-nos e restaura-nos. Os ecos de arrependimento ressoavam como música aos ouvidos do profeta. Mas no fundo de seu ser, a inquietação permanecia. Ele sabia que a disciplina do Senhor ainda viria. A devastação não era exclusivamente um castigo, mas uma etapa na formação de um povo. E assim, enquanto a luz do sol iluminava os rostos agora esperançados, a sombra da incerteza ainda pairava. Em seu coração, Abacuque se perguntava qual seria a seguinte etapa do plano soberano de Deus. A visão que recebeu era apenas o princípio de algo muito maior. Algo que ressoaria através das gerações e que revelaria, em seu devido tempo, a grandeza da redenção que se preparava nas sombras. Senhor, ele murmurou, qual é o próximo passo em teus planos? E a resposta ecoou em seu espírito, prometendo uma reviravolta que o mundo ainda não podia imaginar. Abacuque sentia que o vento mudava, e não apenas na direção das nuvens, mas em seu próprio coração. Ele havia lançado uma semente de esperança entre o povo de Israel, mas sabia que a tempestade ainda estava por vir. Ele observou as pessoas começando a se dispersar, algumas ainda murmurando em arrependimento, outras começando a se afastar, as dúvidas e o medo ainda querendo dominá-las. Em meio a essa confusão, uma voz ressoou nas profundezas de sua alma, um chamado inconfundível que dizia: Quero que veja mais, Abacuque.
Venha e ouça o que eu tenho a dizer. Obediente, o profeta se afastou um pouco da agitação do povo e se retirou para um local mais tranquilo, onde poderia se concentrar. Ele se ajoelhou e, com o rosto em terra, clamou ao Senhor em um clamor profundo. Ó Deus, revela-me teus mistérios, mostra-me o que há de vir, o que o Senhor deseja de mim e deste povo diante do abismo que se aproxima. O silêncio que seguiu era carregado de uma expectativa palpável. De repente, a atmosfera ao seu redor começou a vibrar, como se a própria criação estivesse sussurrando ao seu ouvido. A luz do sol começava a aquecer seu rosto, e ele levantou os olhos, percebendo que a brisa leve se tornara um forte vento. Ele sentiu que algo se aproximava. Então, uma visão apareceu diante dele, não apenas na mente, mas em todo o seu ser. Um grande exército se movia numa marcha impiedosa, suas armaduras brilhando sob o sol, e com eles traziam a destruição. Apesar do horror da cena, uma voz afirmativa cortou a escuridão. Abacuque, vê este exército. Eles são a resposta ao clamor do meu povo. A disciplina que eu prometi não é em vão, mas é para a purificação e a restauração. As palavras penetraram no coração do profeta. Senhor, tu és justo, mas como pode isso ser parte de teus planos? Abacuque exclamou. Os ímpios são muitas vezes mais cruéis do que os justos podem suportar. A resposta estava perto, imersa na incompreensão divina, mas ainda assim, cheia de esperança. Justo é quem vive pela fé. O remanescente, aquele que me busca de coração verdadeiro, será preservado em meio ao juízo. Estes tempos são difíceis, mas através deles surgirás uma nova aliança. Abacuque viu então uma luz nova surgir sobre a cidade. Não a luz da destruição, mas a esperança que prometia um novo começo. Deus, o que fazer? Ele perguntou. Como posso preparar teu povo para o que virá? Proclama, o Senhor disse, que a justiça e a misericórdia andem juntas. Ensina a verdade, prepara os corações para o arrependimento. Canta, Abacuque. Deixa que o cântico da esperança ressoe em cada esquina. Eu estou com eles, e não os abandonarei. Levado pelo poder da visão e pela determinação divina, Abacuque levantou-se e, como um novo homem, sua voz ressoou nas colinas e vales ao redor. Ouçam, povo de Deus, a correção vem, mas a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã. Recuperem-se, pois assim diz o Senhor. Enquanto seus olhos se erguiam para o horizonte, uma nova mensagem preenchia seu coração. Mais do que um aviso ou um chamado ao arrependimento, era uma promessa reveladora de redenção, um cântico que trazia um eco do futuro e das promessas de um Messias que viria de fato. Eis que o Senhor se levantará e será nosso Salvador. Abacuque havia se tornado um porta-voz da esperança em meio à calamidade, e enquanto a visão se dissipava, uma nova inquietação nascia. O plano soberano de Deus não só confrontava a história imediata, mas também oferecia uma perspectiva eterna. Ó Senhor, ele murmurou, que mistério tua providência ainda guarda para nós. E a resposta reverberou com potência contínua. Não temas, porque o melhor ainda está por vir, e o meu nome será glorificado em toda a terra. Depois da revelação e do chamado sagrado, Abacuque sentiu o peso de sua nova missão repousar sobre seus ombros. Nas profundezas de seu espírito, a urgência crescia e uma chama de determinação ardia, mas as dúvidas ainda assombravam sua mente e seu coração. Ele retornou para o povo, cujos rostos meio amenizados ainda refletiam o temor da calamidade iminente. A confiança no Senhor precisava ser reacendida, e ele sabia que deveria falar com clareza e convicção. Ouçam, ó filhos de Israel, declarou Abacuque, sua voz ressoando forte como um trovão. O Senhor nos observa. Ele envia um aviso que não pode ser ignorado. À medida que as palavras saíam de sua boca, uma inquietação acometeu a multidão.
A disciplina vem como uma tempestade, mas em meio à agitação, a misericórdia e a graça do Senhor também se manifestarão. Não temas, pois aquele que busca a Deus de todo o coração encontrará a vida. Foi então que Abacuque, invadido por um espírito de ousadia, fez uma súplica ao Deus Altíssimo. Manifestai-vos, Senhor, mostra-me tua glória e a tua bondade que se renovam a cada manhã. Ele se lembrou das promessas de seus antepassados, como se o eco dos profetas que vieram antes dele ressoasse na sua mente. Moisés, Elias e tantos outros haviam confrontado a tempestuosa ira do povo, mas também a fidelidade do Deus que prometeu restauro e aliança. Enquanto clamava, Abacuque se pôs em silêncio, e o céu acima parecia escurecer momentaneamente. Foi então que uma nova revelação desceu sobre ele. A profecia se revelava como um fluxo de luz nas trevas. Estarão os justos firmes em sua fé diante das tempestades, e destes serão gerados novos corações. E quando a corrupção se alastra, será o remanescente que romperá as cadeias. Ainda atordoado com a profundidade dessa revelação, ele franziu a testa, indagando como aquele fim poderia trazer bom fruto. Ó Senhor, se tu és um Deus de misericórdia, por que permites que a opressão tome conta do povo? Até quando suportaremos o peso do erro e da injustiça? A resposta foi contundente, ressoando em seu ser como o som de um tambor. Eu sou o Deus que ouve. Vejo a dor e a resposta está preparando o caminho. O que parece ruim agora está sendo trabalhado para a glória da minha aliança. Exausto, mas renovado pela esperança, Abacuque começou a compor uma canção em seu coração. Era uma canção de confiança, uma canção que falaria às gerações futuras e se tornaria um farol nas trevas. Ele decidiria não apenas profetizar sobre a destruição, mas também exaltar as promessas dele, expondo a fidelidade do Senhor diante das provações. Cantarei, meu Senhor, cantarei as tuas maravilhas durante o exílio, estenderas a mão para carregar o peso do meu povo, e mesmo entre as tribulações, tua luz iluminará o caminho. E quando a terra tremer e os montes se moverem, o teu nome será a nossa fortaleza. Assim, ele partiu novamente entre o povo, implorando que se voltassem ao Senhor, instruindo-os a respirar fundo nas promessas de Deus, e se prepararem para os dias difíceis que viriam. Mas mesmo em meio ao seu encorajamento, um novo mistério o assombrava. Qual seria o sinal da vindicação divina? O que verdadeiramente deveria esperar? Então, enquanto as pessoas o ouviam, Abacuque ouviu a voz do Senhor novamente, serena e penetrante. Eis que levantarei o justo pelo que ele é, justo, e na minha presença, muito mais do que se imagina, as coisas velhas passarão. Eu trarei a restauração que trará grandes alegrias. Como um eco desta promessa, um novo entendimento começou a se formar em Abacuque. O plano soberano de Deus transcenderia sua expectativa. Mas e se os justos não virem? E se não compreenderem a maravilhosa promessa que se aproxima? Um pensamento perturbador cruzou sua mente, deixando em aberto a interrogação sobre como o futuro se desdobraria para todos. Ó Senhor, que o meu coração e o dos meus irmãos estejam sempre voltados para Ti, pois em Ti, somente em Ti, reside a esperança verdadeira. Assim, o profeta ficou, aguardando, sabendo que ainda havia mais para vir. Qual será o símbolo de tua aliança, ó Deus? Ele murmurou para si mesmo, ciente que o caminho à frente estava repleto de mistérios ainda a serem revelados. Abacuque caminhava entre o povo, seu coração pulsando com o peso da mensagem que o Senhor havia lhe confiado. As conversas em voz baixa cobriam o ar, e olhares furtivos se trocavam entre os que ouviram suas palavras. Cada rosto refletia ansiedade e descrença, mas também uma leve esperança começou a brotar. Ele desejava ardentemente que os corações se abrissem para o seu clamor.
Ainda que as nuvens de dificuldade se amontoem como um mar revolto, pensava Abacuque, a confiança no Altíssimo deve prevalecer. Ele parou no meio da praça central, onde os cidadãos se reuniam, e levantou seus olhos para os céus, um gesto de súplica e expectativa. Ó Senhor, que a fé do teu povo não vacile, que a tua presença se torne palpável entre nós. O vento soprou de forma suave, quase como uma resposta, e Abacuque sentiu a mão de Deus na brisa fresca. Novamente uma visão lhe foi concedida. No horizonte, nuvens escuras se formavam, não de condenação, mas de transformação. Ele viu a figura de um homem justo, mostrado em meio à tempestade, erguendo-se contra as forças do mal. Vejam! Exclamou Abacuque com a voz vibrante. Estão vindo dias em que o Senhor fará surgir do meio de sua herdade aqueles que serão luz na escuridão, aqueles que permanecerão firmes, ainda que cercados por moreiras de sofrimento. As palavras levantaram murmúrios de curiosidade e expectativa na multidão. O Senhor, em sua sabedoria infinita, havia prometido um remanescente que não recuaria. Mas a luta contra as incertezas era feroz. Abacuque sabia que muitos se perguntavam: como é possível quando o mundo à nossa volta parece desmoronar? Onde está a proteção do Senhor diante da injustiça? Ó Senhor, dá-me a capacidade de responder essas questões que pesam sobre mim e sobre o teu povo. Ele orou em seu íntimo, sobrecarregado pelo mandato de esperança que lhe fora concedido. Ele buscava compreensão não apenas para si, mas para o povo que estava angustiado, para que pudessem ter coragem em tempos difíceis. E enquanto meditaria, a voz do Senhor ecoou em seu ser novamente. Abacuque, escreve a visão e torna-a clara. Há uma obra que se aproxima, e aqueles que esperam em mim não serão desapontados. A mensagem de Deus queimava em seu coração. Ainda que a visão tardar, aguardá-la é um ato de fé. A espera será recompensada. Com fervor renovado, Abacuque começou a compor em seu espírito as palavras que desejava expor. A visão que haverá de vir fará brilhar a glória de Deus em meio às trevas. Sonhos e promessas não são em vão, pois o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ele imaginava as letras que se desenhavam em seu coração e em sua mente, cada uma trazendo uma nova revelação do caráter de Deus. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, ele rendeu-se a um novo entendimento. A espera em Deus não é uma passividade, mas um ato de resistência ativa. Ele via claramente que aqueles que permanecessem firmes na fé estariam não só plantando raízes profundas, mas deixando um legado profundo para as gerações futuras. O povo começou a se aproximar, e a ansiedade agora era acompanhada de um renovado vigor. Abacuque viu em seus olhos uma centelha de esperança, um desejo de ser parte de algo maior. Ele sentia que as correntes da incerteza se enfraqueciam enquanto a luz das promessas divinas começava a iluminar seus corações. Havia um sinal de avivamento no ar, e Abacuque compreendeu que era seu papel não apenas pregar, mas também acompanhar o povo em sua jornada de fé. Caminhando para o centro da multidão, ele ergueu sua voz. Sim, os justos viverão pela sua fé. E no tempo determinado pelo Deus Altíssimo, ressurgiríamos como alicerces de justiça em um mundo tumultuado. Mas em meio a toda essa esperança, uma questão ainda assombrava seu coração. E se a espera fosse mais longa do que imaginamos? E se a verdade revelada aos justos não fosse vista por todos? O medo da descrença do povo se aproximava, mas ele compreendeu que essa era parte do plano soberano de Deus, o mistério que ainda estava sendo desvelado. Assim, encorajado pela promessa divina, Abacuque se preparou para o que estava por vir, e em seu coração ardia a certeza de que a glória do Senhor seria vista em meio à dor. E finalmente, enquanto a noite se aproximava,
Ele murmurou: Ó Senhor, onde nos levarás na reviravolta que se aproxima? O mistério permanecia, e uma nova fase da revelação divina estava prestes a desabrochar sob a soberania de Deus. Abacuque passou a noite em claro, buscando no silêncio do seu coração a direção do Senhor. O luar banhava a terra, e enquanto os raios prateados atravessavam as folhas das árvores, ele não conseguia deixar de sentir o peso do futuro que se aproximava. As inquietações acerca do destino do seu povo tornavam-se uma tempestade em sua alma. Na madrugada, quando a escuridão começava a ceder lugar à luz do dia, uma nova visão se apresentou a Abacuque. O céu, agora tingido de tons laranjas e rosas, parecia refletir as promessas de Deus. Ele viu as ruelas de Judá, cada uma povoada por rostos cansados, mas determinados, buscando um propósito maior em meio ao caos. Que os meus olhos se abram para o que está oculto, clamou ele. E o Senhor respondeu com uma voz suave, mas firme. A hora de agir se aproxima, Abacuque. Este povo, atormentado pelo pecado e pela injustiça, será desafiado a ressurgir. Mas, antes disso, a purificação deve ocorrer. Ouvindo essas palavras, o profeta teve uma revelação de uma fornalha ardente, onde o ouro e a prata eram refinados. Como o metal passa pelo fogo, assim também será o meu povo. Somente através da dor e da provação, aqueles que se chamarem pelo meu nome serão restaurados, declarou o Senhor. Abacuque sentiu o ardor do entendimento e a responsabilidade de transmitir essa mensagem. Ele se levantou, sustentando a convicção que nasceria do juízo como um novo alicerce de justiça. Correrão para refúgio, e eu serei a sua fortaleza, declarou em alta voz, à medida que a luz da manhã iluminava seu rosto. O chamado de Deus o encorajava a ser a voz que ecoaria através dos corredores de desespero e dúvida. Reunindo-se novamente com a multidão, Abacuque viu a necessidade de preparar o coração das pessoas para o que se aproximava. Ele se aproximou de casa de Acaz, o templo, onde muitos se reuniam em oração, e clamou: O Senhor fala em meio a nós, ele não se esqueceu de sua aliança. Preparem seus corações, pois um tempo de provação está à porta, mas também um tempo de salvação. O murmúrio, antes apavorado, se transformou em um coro de vozes que se levantavam, como um lamento e um cântico ao mesmo tempo. Ó Senhor, proteja-nos em nosso quebrantamento, concede-nos força em nossa fraqueza. As súplicas subiam ao céu como incenso puro, e Abacuque sabia que sua mensagem era ouvida. Porém, lembrem-se, ele advertiu, os justos verão a mão do Senhor. Não temam, pois aquele que guardou a promessa é o mesmo que agirá. Nesse momento, uma profunda convicção se apoderou do coração de muitos, e os rostos marcados pela ansiedade começaram a brilhar com a esperança renovada. Como se em resposta, o Senhor revelou a Abacuque uma nova palavra. Escreva a visão que vê sobre as tábuas, para que todos que passarem possam ler e buscar a esperança. Este é um relato que transcende gerações. Os que perseveram em fé verão a minha glória. Deus estava fazendo algo grandioso, embora os caminhos fossem sombrios. Abacuque, agora mais resoluto, sabia que a luta não era em vão. As correntes do passado estavam sendo rompidas, a oportunidade de transformação estava começando. Mas enquanto o sol atravessava o céu de Judá, a sombra de um outro desafio se formou no horizonte. A ambição de nações e a opressão estavam em crescimento, e Abacuque não pôde deixar de perguntar: Como, ó Senhor, promoverás a justiça se o coração do homem se desvia da verdade? E assim, a pergunta permaneceu, suspensa como a névoa da manhã. O mistério mais profundo de Deus ainda não estava totalmente revelado, e o chamado de Abacuque para a fé se tornava cada vez mais urgente. A chave da confiança.
Antes mesmo que os eventos se desenrolassem totalmente, está em suas mãos, Senhor. Ele orou, com uma intuição crescente de que os próximos dias revelariam o plano soberano que todos esperavam ansiosamente. Enquanto os dias se desenrolavam, a inquietação que habitava o coração de Abacuque tornou-se uma sombra que pairava sobre Judá. As ações do povo, mergulhadas na injustiça e na corrupção, o levaram a um clamor mais profundo. Ele buscava com fervor a face do Senhor, desejando um sinal, uma confirmação de que a compreensão que tinha do futuro não era apenas um eco de sua esperança, mas uma revelação divina. O profeta caminhava pelas ruas de Jerusalém, observando o comportamento dos homens e mulheres que em seus negócios diários esqueciam os princípios sagrados de Deus. Os mais fracos eram oprimidos e os rituais religiosos tornavam-se vazios, sem a sinceridade que antes havia. A indignação crescia dentro dele como um fogo que não poderia ser contido. Ó Senhor, até quando clarei por socorro e tu não ouvirás? Exclamou em seu espírito, lembrando-se das palavras de Jeremias e das cartas que escrevia. Até quando a terra será assolada pela injustiça e a tua verdade parecerá perdida? Seu clamor se elevava aos céus, e naquela intensidade de desespero, Abacuque decidiu buscar refúgio na solidão da montanha, longe dos olhares curiosos. Naquele lugar sagrado, onde o vento sussurrava por entre as árvores, ele se prostrou em oração. A luz da aurora começava a romper a escuridão, e o ar frio da manhã trazia uma sensação de renovação. Abacuque repetiu a oração que já havia pronunciado, mas agora com uma determinação renovada. Ó Senhor, revela-nos tuas verdades e o teu plano, pois precisamos entender a razão de tantos sofrimentos. Então, em um instante que parecia suspenso no tempo, ele viu. A glória do Senhor iluminou o espaço em torno dele, e uma voz, como de muitas águas, ecoou. Abacuque, escreve, o justo viverá pela sua fé. Estas palavras ressoaram profundamente no seu ser, como um manto de conforto e uma exortação poderosa. A luta não é apenas contra a injustiça, mas contra o desespero da incredulidade, disse o Senhor. O justo, aqueles que buscam a verdade e se mantêm firmes, encontrarão a força em mim. Eles não serão abalados, pois sou eu a rocha eterna, e em meu tempo a justiça prevalecerá. Uma visão extraordinária se desdobrou diante de Abacuque. Ele viu os povos se levantando em guerra, a opressão crescendo. Mas também viu o Messias, um líder que triunfaria sobre as trevas, quem traria salvação e redimiria os que clamam pelo seu nome. Ele viu os caminhos do Senhor sendo preparados e as montanhas sendo postas em níveis, como se todos os obstáculos fossem removidos para que a justiça pudesse fluir como um rio. Ó Senhor, o que será de Judá quando o teu dia chegar? Abacuque questionou, sentindo em seu coração a reverberação da onipotência divina. Mesmo em meio ao juízo, minha misericórdia será derramada. Meu propósito será manifestado, respondeu o Senhor. Um remanescente vencerá, pois o meu espírito será como uma luz que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Estes verão o que é inexprimível e glorificarão o meu nome. À medida que as visões se dissipavam, Abacuque percebeu que o peso de sua dúvida havia se transformado em uma promessa de esperança. Mas ao retornar à realidade de Judá, uma nova preocupação se formava em seu peito. Como irá o povo receber esta mensagem? Eles entenderão as revelações de ti. O caminho é estreito e muitos se desviarão. Com a missão clara e a urgência da mensagem, Abacuque desceu a montanha, determinado a compartilhar as verdades que o Senhor havia revelado. Durante sua caminhada, sua mente fervilhava com o que havia visto, e o peso das responsabilidades sobre a liderança se tornava cada vez mais palpável. Assim, enquanto se aproximava da cidade, seus olhos viram um povo que clamava pela esperança.
Como eles estarão prontos, pensou ele, com a nova mensagem ardendo em seu coração. No entanto, ele sabia que a ação de Deus era soberana e que havia promessas ainda não reveladas, cujo cumprimento estava a caminho. E a inquietação persistia, indicando que o Senhor ainda tinha uma revelação a fazer, uma verdade que romperia o véu da incompreensão. O propósito de Deus para Judá estava prestes a serem magníficas revelações. A descida da montanha foi marcada por um peso crescente no coração de Abacuque. À medida que o sol se erguia, lançando seus raios dourados sobre a cidade, ele sentiu a responsabilidade de compartilhar a mensagem do Senhor como uma carga indizível. Seu espírito ardia em tensão, e a ansiedade de como o povo reagiria o acompanhava como uma sombra. Ao atravessar os portões de Jerusalém, Abacuque foi saudado pela cena vibrante da cidade, mas a prosperidade superficial contrastava fortemente com a gravidade da visão que lhe fora dada. As praças estavam cheias de comerciantes vendendo suas mercadorias, mas a ganância brilhava em seus olhos e o riso não refletia a alegria do Senhor. Entre a multidão, ele vislumbrou rostos conhecidos, mas em vez de conforto, a tristeza se estabelecia em seu peito. Finalmente, ele encontrou um agregador de discípulos e se dirigiu a eles. Irmãos, ouçam-me. O Senhor dos Exércitos tem uma palavra para nós. Ele nos chama à fidelidade e à justiça. Ouvi esta verdade. O justo viverá pela sua fé. Mas seus ouvintes, em sua maioria, não entendiam a profundidade do que estava sendo dito. Alguns sussurraram um ao outro, desdenhando a mensagem como algo distante e irrelevante para suas vidas egoístas e confortáveis. O coração de Abacuque se apertou. Ó Senhor, como poderão compreender esta verdade quando estão tão enredados em sua própria iniquidade? Mesmo os que professam tua fé estão se desviando do caminho. Ele se retirou para um canto isolado da praça, buscando contemplar sustentação na oração. A indignação agora se transformava em desespero. São poucos os que estão dispostos a ouvir. Como poderá o Senhor realizar seu plano se a incredulidade se espalha como a erva daninha? Com a voz embargada ele clamou. Revela-lhes a tua glória, Senhor. Faze com que os olhos do povo vejam e os corações se voltem para ti. Enquanto orava, uma brisa suave começou a soprar pelo local, como se o próprio Senhor estivesse respondendo ao seu clamor. De repente, uma luz celestial iluminou o espaço ao seu redor, e Abacuque sentiu a presença do Senhor mais próxima do que nunca. Abacuque! A voz ecoou novamente, mais clara e mais poderosa do que antes. Não me importa se poucos ouvem. A verdade que agora revelo não é apenas para a sua geração, mas para todas as gerações. Eu estou em controle, e mesmo julgando os pecados, eu também estarei trazendo restauração e esperança. Meu plano para Judá é profundo e abrangente. O profeta palpitou no seu íntimo. Mas, Senhor, a opressão e a iniquidade irão prevalecer entre aqueles que estão perdidos. O que se tornará do teu povo? Como será a redenção? Levante-se e aponta para a visão que te dei. Em breve ela virá, disse o Senhor. O ímpio será tratado conforme seus atos, mas aqueles que permanecerem fiéis em meio à tempestade verão o cumprimento das promessas. Sua certeza começou a se renovar, e uma palavra de ousadia cresceu em seu espírito. Abacuque sentiu que sua tarefa não era apenas transmitir um aviso, mas também despertar esperança, mesmo que, aos olhos humanos, tudo parecesse perdido. Ele precisava ser a voz que gritaria no deserto, insistindo que em meio à dor, a promessa da salvação ainda era real. Assim, com um novo fervor, ele se preparou para subir novamente ao local da sua revelação. Em seu coração batia uma nova comissão. Não apenas ser um profeta, mas o arauto da esperança divina que atravessava o caos. Quando Abacuque se voltou para a multidão,
Algo misterioso começou a acontecer. Os céus pareciam se agitar e a atmosfera ao seu redor estava carregada com uma expectativa palpável. E então, enquanto levantava os olhos, uma nova visão resplandeceu diante dele. Uma promessa não apenas de julgamento, mas de um renascimento. Ocultos entre os entrelaçados destroços da iniquidade, ele percebeu que Deus estava plantando sementes de uma nova aliança, uma nova libertação que começaria por meio do remanescente. Com esse pensamento, o seu coração pulsou fortemente. O Senhor ainda tinha mais para revelá-lo. Na escuridão começava a despontar uma luz. Só precisava de um passo de fé para manifestá-la. O que mais o Senhor estava prestes a fazer em Judá? Num novo amanhecer, com o sol despontando no horizonte, Abacuque sentiu uma onda de renovação encher seu ser. As promessas que havia recebido começaram a se desenrolar em sua mente como um tapete de esperança. E ele compreendeu que o que vinha pela frente se tornaria um testemunho da obra redentora de Deus. Determinado a compartilhar essa nova perspectiva, deixou a solidão do seu pensamento e se dirigiu à multidão que se aglomerava em torno do templo. Ao se aproximar, observou a expressão de ceticismo e desânimo que dominava os rostos dos habitantes de Jerusalém. Ele sabia que muitos deles estavam presos na desesperança, seus corações endurecidos por anos de opressão e injustiça. Assim, com um espírito fervoroso, levantou a voz e proclamou: Ó povo de Israel, as trevas podem ter cercado esta cidade, mas a luz do Senhor se levantará sobre nós. O justo viverá pela sua fé. Não desencorajem suas almas, pois o Senhor é fiel e suas promessas não falham. Suas palavras ecoaram no ar, e a multidão começou a se aquietar, ouvindo a mensagem que prometia um novo futuro. Os olhos de Abacuque brilhavam, refletindo a confiança que brotava de seu íntimo. Os desafios que enfrentamos não são o nosso fim, mas o meio pelo qual a verdadeira obra de Deus em nós será realizada, declarou com fervor. O Senhor nos purificará, como o ouro que é refinado no fogo, e através de nossa dor veremos o florescer da justiça. Mas no fundo de seu coração, Abacuque ainda se inquietava com a pergunta que não deixava sua mente. Como poderá a esperança prevalecer quando as correntes da iniquidade ainda permanecem? Ele sabia que o mais havia a ser revelado, e isso gerava uma expectativa em seu espírito. Enquanto o grupo começava a se dispersar, ele aproximou-se de um ancião da cidade, um homem conhecido por sua sabedoria e experiências vividas. Ó sábio ancião, o que deve ser feito para que o povo compreenda a profundidade da promessa de Deus? Indagou. O ancião olhou em seus olhos e, com a voz rouca de quem havia visto muitos ciclos de bênçãos e juízos, respondeu: O coração do homem é difícil, jovem profeta. Ele entende as promessas, mas resiste à correção. Precisamos apresentar a mensagem com amor, e não apenas com palavras de juízo, mas com atos que reflitam a misericórdia de Deus. Abacuque sentiu um peso sobre suas palavras. Estas sabias instruções acenderam uma centelha em sua mente. Ele decidiu que não apenas anunciaria as promessas de Deus, mas também se tornaria um símbolo vivo de esperança e mudança. Sim, eu farei, exclamou para si mesmo, transformando seu clamor em uma oração. Ó Senhor, ajuda-me a modelar meu coração e minhas ações segundo teus propósitos, que eu possa ser um testemunho de que mesmo na tribulação, tua graça se manifesta com poder. Com nova determinação, Abacuque começou a reunir aqueles que tinham um desejo sincero de buscar ao Senhor. Um pequeno grupo foi formado, composto por homens e mulheres que, em meio à escuridão, estavam prontos para se unir em oração e ações com o objetivo de trazer esperança a Jerusalém. Juntos buscaremos o Senhor em arrependimento e clamor, declarou Abacuque.
pois somente em tua presença encontraremos a verdadeira liberdade. E assim, o grupo se estabeleceu no lugar onde os rituais vazios costumavam acontecer, e Abacuque começou a liderá-los em oração, implorando por restauração e disposição para ouvir as instruções do Altíssimo. Ele se lembrou das palavras que haviam sido proferidas. A visão ainda está para se cumprir, e isso acendeu uma chama de expectativa dentro dele. Enquanto se aproximavam de Deus em súplica, uma nova visão irrompeu na mente de Abacuque. Ele viu o povo de Israel sendo renovado, seus corações transformados pelo poder da fé. Essa visão não era apenas um sonho, mas uma realidade que poderia ser construída se eles se voltassem para o Senhor com sinceridade. Naquele momento, Abacuque teve consciência de que o verdadeiro desafio era revestir os corações da cidade com a crença de que o Senhor estava em ação, mesmo quando tudo ao redor parecia perdido. Ele começou a vislumbrar um plano maior se desenrolando. Ó Deus, que mais estás preparando entre nós? Que promessas estão se levantando entre as sombras da nossa incredulidade? Pensava ao se afastar do grupo com reverência. E o próprio Senhor, conhecendo as inquietações no coração do profeta, sussurrou novamente: Confia, Abacuque. O lado que não consegues ver é onde minha glória se manifestará. Este remanescente que você molda em renovo será o sinal de que meu plano soberano se desenrolará, de acordo com o tempo perfeito em que eu agirei. À medida que ele contemplava, uma sensação de paz e esperança preenchia sua alma, como uma onda refrescante. Abacuque não sabia que estava prestes a se tornar um agente da mudança que transcenderia seu próprio entendimento. A história de sua obediência e fé iria ecoar através das gerações. Enquanto a luz da manhã iluminava a praça, ele ergueu suas mãos ao céu e declarou: Ó Senhor, esteja comigo, para que a visão que recebemos não apenas transforme nossos corações agora, mas que ela se torne um legado de fé que nunca se apagará. Pois eu sei que a grandeza da tua redenção explodirá entre as trevas, trazendo a luz que transforma corações endurecidos. O que ainda não sabemos é o quanto essa luz irá nos surpreender. E à medida que Abacuque proferia estas palavras, um novo mistério se manifestava nas dobras do plano soberano de Deus, esperando para se revelar em um futuro grandioso.